O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigado, senhoras e senhores, pelo carinho do convite. Para quem não me conhece, eu sou o René Silva. E é engraçado porque, para quem me conhece, eu também sou o René Silva. E eu sou esse monte de coisa que as pessoas falaram, mas isso não importa. O que importa é o que a gente faz com o que a gente é. Uma parte que não está no meu currículo, que talvez, se vocês me conhecem de longas datas, já devem saber. Eu fui mágico ilusionista há 17 anos. Eu sou mágico ilusionista há 17 anos, ainda que essa não seja a minha principal função. Mas fiquem tranquilos, porque hoje não vai acontecer nada demais. Não vim fazer mágica, então nada demais vai acontecer aqui, tá? Não, só isso. Só isso. Por quê? Porque também não dá para ser mágico e não fazer nenhum tipo de mágica, né? E essa coisa de mágica é muito engraçada. Eu vou explicar como esse contexto se transformou no meu primeiro speech. Eu já vou começar chegando aqui dizendo que o intuito não é mágica, o intuito é que eu possa ensinar vocês algumas coisas bem legais. E eu quero começar me apresentando com o meu speech inicial, com 3 coisas que eu preciso te ensinar para o andamento dessa palestra. 3 coisas muito importantes. A primeira é, como eu disse há 17 anos atrás, eu fazia mágica e o meu show de mágica tinha um poder de levar muita alegria para a vida das pessoas. Eu comecei uma carreira fazendo mágica com humor, onde as pessoas chegavam até mim no final das minhas apresentações, dizendo: René, incrível, eu esqueci dos meus problemas enquanto eu estava aqui te assistindo. Porém, com o passar dos anos, eu percebia que essas pessoas voltavam para suas casas e lidavam com seus problemas exatamente da mesma forma. E aí, os seus níveis de felicidade ou infelicidade voltavam ao equilíbrio. Todo esse currículo vasto e especialista em ciência da felicidade, através da psicologia positiva de Mark Seligman, simplesmente é para que eu possa aumentar definitivamente os níveis de felicidade. Então, a primeira coisa das 3 que eu quero te ensinar é: tem gente que acha que felicidade não existe. O que existe são momentos felizes, isso não é verdade. Cientificamente falando, felicidade existe sim, e momentos felizes não é felicidade. Momentos felizes é alegria. A alegria é uma emoção positiva muito importante, mas a alegria, assim como toda emoção, ela é passageira, ela vem e vai. A felicidade, ela é duradoura. E aí você pode ter momentos felizes. Afinal, as pessoas felizes, elas ficam alegres e ficam tristes também. Mas isso não interfere no seu alto nível de satisfação com a vida. Então essa é a primeira coisa que é muito importante. Felicidade não é momento. Momento é alegria e felicidade existe sim. A segunda coisa que eu quero te ensinar de uma maneira bem divertida é uma mágica, para não dizer que eu não te ensinei nada referente ao que eu comecei minha carreira fazendo. E essa mágica é simples, todo mundo pode fazer em casa, basta pegar uma cartolina branca, recortar uns quadrados assim, ok? E umas bolinhas vermelhas. De um lado você cola uma bolinha, ok? Do outro lado você cola 2. Do outro 3, do outro 4. Não, calma. Eu fiz muito rápido, né? Eu sei. Eu vou fazer mais devagar, olha só. De um lado uma bolinha, do outro lado 2, do outro 3 e do outro 4. Mas calma, porque isso não é bem uma mágica. Não, 1000 vezes não. Isso é uma ilusão de ótica. E o que significa ser uma ilusão de ótica? Coisas que a nossa mente está acostumada desde criança a ver da mesma forma, como, por exemplo, marcando jogo de dados ou de dominó, eu tenho marcando 1, 2, 3, 4, depois o 5 e o 6. E por isso, estão tão acostumados a ver que nem imagina que a realidade está fora da caixa. Que muitas vezes, você nem imagina que, na verdade, eu tenho 2 bolinhas. Se eu seguro aqui, parece 1, se eu seguro aqui, parece 3. Agora, olha na prática como é legal. Porque do lado de cá, eu tenho 3 bolinhas e um espaço vazio. Na prática, você chega com a mão esquerda tampando a bolinha e mostra uma. De repente você vira já falando que tem 2. De forma análoga, você vira tampando o espaço vazio e falando que tem 3. Agora fala a verdade, vocês estão aprendendo um segredo mágico, mas parece ou não parece, gente, que eu tenho 3 bolinhas aqui? Parece, por quê? Não, só um minuto. Parece, por quê? Porque a nossa mente se confunde. De forma similar, quando eu viro falando que eu tenho 4, eu tenho 4? Não, eu tenho quantas? 3, muito bem. Vocês estão de... Oi? 4. Não, são 3. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Pera, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, porque, na verdade, isso nem é mágica, isso é ilusão de ótica. Mágica de verdade seria se, além de 3 do lado de cá e 4 do lado de cá, eu pudesse ter 5 do lado de cá e 6 do lado de cá. Nu! Quanta bola! Muito obrigado, senhoras e senhores! Essa foi a nossa mágica de hoje e a segunda coisa que eu te ensinei. Mas como eu prometi, seriam 3 coisas muito importantes.
E a terceira é o porquê essa mágica acontece. Porque existe uma regra da convivência, onde tudo que você vê demais passa a ser normal. Neurocientificamente falando, explicamos agora o que Jim Rohn já dizia há muitos anos atrás, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive com elas. 5, 6, 10, não importa, mas você se contamina com seu ambiente positivo ou negativamente. Assim se formam culturas de outros países, assim se formam grupos, tribos, de todas as formas. Então tome muito cuidado com que tipo de pessoa positiva ou negativa você tem se proporcionado relações. Isso é muito perigoso. Você é a média, por quê? Porque assim como um jogo de dados, tudo que você vê demais passa a ser normal. Prometi 3 coisas, estão ensinadas 3, mas elas vão virar 4 agora. Sabe por que eu começo as minhas palestras, os meus treinamentos, as minhas imersões, as minhas aulas em ciência da felicidade ensinando uma mágica? Porque é muito mais fácil eu te ensinar algo impossível do que eu te ensinar algo que você não queira aprender. E ensinar felicidade, aprender sobre felicidade é para poucos. E aí o processo da aprendizagem criativa já começa dizendo, um dos maiores segredos para aprender algo é desaprender um pouco do que sabemos. E assim são as mentes mais ativas e criativas. Então, de 3 coisas que eu ia te ensinar, já viraram 4, e a quinta, sim, tem a quinta, eu vou te ensinar na prática. Um segredo da vida para o crescimento mental, intelectual, pessoal, profissional, financeiro e espiritual. Sempre entregue mais do que aquilo que você prometeu. Eu sou o René Silva e hoje vocês estão comigo e a fórmula mágica do sucesso. Sejam todos muito bem-vindos a esse dia maravilhoso. Eu tenho certeza que se você quiser, vai ser tão maravilhoso para você quanto para mim. Porque hoje eu fico pensando, eu comecei a minha carreira de mágico, por exemplo. Eu tinha um grande sonho. E quando eu falo de sonho, a gente tem que lembrar que quem sonhou não quer dizer que conseguiu. Mas quem conseguiu, certamente sonhou. Você, meu amigo corretor profissional, você já deve ter passado por situações onde você percebeu isso na vida. E se não percebeu, vai começar a notar agora. Mas no começo da minha carreira, eu tive dificuldades maiores das que eu tenho hoje. É verdade. Porque quando eu comecei a fazer mágica, eu tinha um sonho. O meu sonho era ter o meu nome no Google. Todo dia eu chegava em casa e jogava lá, Mágico Renner, era meu nome artístico. Eu jogava Mágico Renner e ele sempre me respondia, você quis dizer Lojas Renner? Não era. E aí, como todo ser humano, eu sempre colocava a culpa em alguém, nas pessoas, nas situações. Mas uma vez eu resolvi assumir a responsabilidade. E qual é a grande diferença de culpa e responsabilidade? Para começar, eu já te digo que culpa é uma emoção negativa muito ruim, que tem a chance de tornar a sua vida infeliz e improdutiva. E a diferença entre culpa e responsabilidade, porque a culpa está no passado. Eu costumo dizer, me desculpa a força da palavra, mas a desgraça, a falta de graça divina do ser humano, começa quando ele gasta energia tentando encontrar culpado, buscando encontrar culpados. E aí, essa pessoa tem um nome, tem uma classe, uma categoria, são as vítimas. E é por isso que, neurocientificamente, as vítimas nunca vencem. Estão presas no passado. Agora, a responsabilidade é daqui para frente. A responsabilidade é o que eu vou fazer hoje para mudar o meu futuro. E eu entendi isso ali muito jovem, não com essas palavras, não com essa profundidade, mas eu comecei a assumir a responsabilidade. E não importa se a culpa é minha ou é do Google, etc e tal. E eu comecei a achar as minhas responsabilidades, a minha parte da responsabilidade. E aí eu comecei a estudar muito e percebi que eu era um péssimo mágico. E aí está o problema. Eu não tinha os resultados que eu queria porque as minhas crenças eram diferentes, eu tinha pouquíssima habilidade manual. E aí os anos se passaram e eu melhorei um pouco e fui para programas de TV. Mas para você entender o quanto eu era um péssimo mágico, quando eu ia fazer uma mágica com cartas, eu virava para a pessoa e falava assim, a sua carta escolhida, se não for as, é rei. Aí eu perguntava, é as? Ela falava, não. Eu falava, errei. Porque quando a mágica dava certo, era muito mais surpresa para mim do que para o espectador. Eu já sabia que eu podia errar. E nessa loucura toda, eu criei um jeito diferente. Foi só porque eu assumi e não desisti. Eu criei um jeito diferente de fazer mágica, que foi mágica com humor. E o meu primeiro programa de TV em rede nacional foi o Qual é o Seu Talento no SBT. E o Arnaldo Sacomani falou, é a primeira vez que vem aqui no Qual é o Seu Talento, um mágico que é melhor do que a mágica. Eu não sou melhor do que a mágica, mas existia ali algo novo, algo diferente, que veio de um momento de muita dificuldade e de muita responsabilidade pelos resultados que eu queria. Eu podia te contar várias histórias hoje, mas eu resolvi te contar a história na qual eu acreditei que todos os outros resultados que eu conquistei na minha vida seriam possíveis. Eu podia te contar a história de pessoas famosas que, assim como eu, têm um grande sonho da vida. Se as pessoas me perguntarem hoje onde eu quero chegar, qual é o meu maior grande sonho da vida, quando eu descobri que eu era capaz de qualquer coisa, eu vim colecionando sonhos para que eu possa cumprir o objetivo maior.
E qual é o objetivo maior? Simplesmente chegar no final da vida, olhar para trás e encontrar uma história bonita para contar. Encontrar uma história que fez sentido ter vivido. Eu penso que Deus te deu um presente inigualável que é a vida. Se você não quer chamar de Deus e prefere acreditar em outra coisa, está tudo bem. Pode chamar de energia, de cosmo, de cavaleiro do zodíaco, de universo, de o que você quiser. Não tem problema. Mas eu tenho a minha convicção e não discuto isso. Deus me deu um presente muito grande e te deu esse presente também, que é a vida, e ninguém vai poder copiar. E se eu fosse Deus, sinceramente, eu ia ficar muito triste de te dar algo tão especial e você não fazer valer a pena. Então eu luto todos os dias para deixar esse legado e para que essa vida valha a pena. Mas, para que isso aconteça, muitas escolhas terão que ser feitas. Para que isso aconteça, nesse meio do caminho, das mais de 35 mil escolhas, entre 70 mil pensamentos que temos todos os dias, eu me pergunto quais são essas escolhas. E começo a perceber algo que definitivamente mudou a rota da minha vida. O nosso mundo, independente de classe, credo, cor, religião, nicho, ele é habitado por dois tipos de pessoas. Os felizes, realizados e bem-sucedidos, com histórias incríveis para contar, e as pessoas infelizes, fracassadas e mal-sucedidas, com desculpas infalíveis a dar. Querendo ou não, sabendo ou não, as pessoas vão caminhando para esses dois grupos tão distintos de pessoas. E eu fiquei me perguntando, então, ao invés de tomar as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas decisões, eu fiquei pesquisando o que essas pessoas fizeram para estar aqui. E o que mudou a rota da minha vida foi entender que esse grupo de pessoas pensa e age de forma muito semelhante. Assim como esse grupo de pessoas também pensa e age de forma muito semelhante. Eureka! A palestra o título dessa palestra pode ser contestado por alguns que não entenderem o que eu vim dizer até aqui. Existe sim, queridos, um perfil comportamental das pessoas felizes, realizadas e bem-sucedidas. E eu vim dividir com vocês, com muito carinho, a minha fórmula mágica de sucesso, que nada mais é do que muita força para me aproximar dessas características e desenvolvê-las. E o triplo de força para me afugentar dessas características e não desenvolvê-las mais em mim. E é isso que fez a minha vida caminhar. É isso que fez a vida de grandes homens durante a humanidade caminhar. Eu podia aqui te contar histórias como, sei lá, Walt Disney, Michael Jordan, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos. Podia te contar várias incríveis histórias aqui de pessoas que tiveram um sucesso muito grande quando tiveram ou desenvolveram essa virada de chave. Eu podia te contar que o Walt Disney foi demitido com 20 e poucos anos de idade por falta de criatividade. E foi de uma crítica muito grande, um momento de dor que ele se fez. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que, para ser feliz, tem que chorar. E você cresce e aprende assim com os ensinamentos da vida? Ou não? Como algumas pessoas, e a escolha é simplesmente de cada um de nós. Mas, para que vocês entendam o que acontece na mente da pessoa de sucesso, que fórmula mágica não é uma mágica, não existe mágica. Existem ingredientes que compõem, talvez, sim, uma fórmula mágica comportamental, cientificamente comprovado, que Napoleão Hill já fez há muitos anos, entrevistou mais de 500 nomes de sucesso para saber o que essas pessoas tinham em comum. Então, uma frase que eu adoro, que o sucesso deixa rastro. E isso é um fato inegável. Eu podia contar histórias de famosos, mas essas histórias vocês encontram na internet. Essas histórias vocês encontram aí em filmes, e eu não vou tomar o tempo de vocês hoje com isso. Por quê? Porque nas minhas pesquisas, eu percebo que o que aconteceu na vida dos famosos, o clique, a virada de chave, é exatamente a mesma coisa que aconteceu na vida dos anônimos, que também tiveram sucesso. E não importa o quanto sucesso essa pessoa quis. Às vezes o sucesso para uma pessoa é menos, o sucesso para outra pessoa é mais, não importa. Mas as pessoas alcançaram seus objetivos, tiveram sucesso, êxito nos seus objetivos, e o que aconteceu aqui dentro da mente de cada uma delas, anônimos ou famosos, foi a mesma coisa. Então, para que você entenda isso, como você conhece alguns casos famosos, eu vou te contar um caso anônimo. Esse caso anônimo eu gosto muito, conheci há uns anos atrás. É de um jovenzinho desconhecido, anônimo, como vocês e eu. Esse jovem tinha um sonho, talvez como vocês, certamente como eu. Mas esse sonho era tão importante para aquele jovem. A história conta que aquele era o maior projeto, o maior sonho de toda a sua vida. E a história conta que era tão importante que, num domingo à tarde, ele resolveu reunir na mesa de almoço da casa dos seus pais, onde moravam, os seus principais amigos, todos eles, e a sua família. E antes que as pessoas pudessem tocar naquela comida, aquele jovem se levantou, e eu achei bonitinho, porque a história conta que ele se levantou, estavam com as mãos trêmulas, custou a soltar a primeira palavra, fica ali imaginando a cena, e quando ele soltou a primeira palavra, ele disse: eu queria dizer para todos vocês que em pouquíssimo tempo, ele, né? Estou aqui em primeira pessoa, eu serei aprovado em um dos principais e mais concorridos vestibulares do país. Ingressarei a uma universidade pública e serei muito em breve o grande orgulho dessa família. E aquela família toda olhando aquela situação. A história conta que houve um breve instante de silêncio e, de repente, todas as pessoas começaram a rir muito do que ele havia falado.
Começaram a rir, começaram a caçoar, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que estão rindo de um sonho tão nobre, de um sonho tão bonito? E eu continuei lendo aquela história, 2 ou 3 parágrafos depois, eu achei a resposta. E ali contava que as pessoas riram daquele jovem, por quê? As pessoas sabiam que de pé diante delas, àquela mesa, estava um jovem de 23 anos, um semi-analfabeto. Pera, vamos analisar agora os 2 lados. Como assim um semi-analfabeto? E a história explica. Esse jovem, que acabou de dizer essas palavras, ele tinha estudado até a 8ª série apenas, onde foi expulso 3 vezes, reprovado outras 3 vezes. Aquele jovem não cursou o ensino médio, ele ficou 5 anos afastado dos estudos, foi o pior aluno de todas as escolas por onde passou, e do nada, esse histórico aqui, ter um sonho como o que foi contado, óbvio que foi piada, porque bom senso faz parte, né, gente? Tudo tem um limite na vida. Só que o que eu já estou achando engraçado, porque agora sei o contexto da história, estou do lado de cada mesa rindo, esperando o final da piada, como todas as pessoas. Mas a história conta que aquela história não houve piada, não para aquele jovem. E ali ele se entristeceu. E eu começo a entender um pouco da sua dor quando a história conta que ali ele sentiu a maior humilhação de toda a sua vida. Por quê? Porque era diante das pessoas que ele mais amava, simplesmente por isso. Ele abaixou a sua cabeça, não tocou naquela comida, dirigiu-se ao seu quarto. E eu não sei quanto tempo ele ficou ali naquela tristeza, naquela dor, naquela angústia, naquele desespero, mas a história conta que em algum momento ele se fez uma pergunta, aí eu costumo dizer que é uma pergunta que muda vidas, uma pergunta que muda histórias que serão contadas no final da vida. Ele olhou para dentro da sua dor, da sua tristeza, da sua amargura e enfim se perguntou, até quando? Todas as pessoas de sucesso um dia tiveram um momento de ruptura, não aceitaram mais, perguntaram até quando, e no caso daquele jovem, ele começou a se perguntar, até quando eu vou aceitar os mesmos resultados? Até quando eu vou deixar que o que as pessoas julgam eu ser capaz determine o que eu serei ou não para o resto da minha vida? Até quando eu vou deixar os erros do meu passado pesar tanto sobre os meus ombros e me impedir de caminhar para o futuro? Até quando? Chega! E naquele chega, ali vibrando com a história já, a leitura que eu faço é que a verdadeira mágica acontece nesse momento, onde enfim as suas vontades começam a se tornar maiores do que as suas dificuldades. As suas vontades começam a se tornar maiores que as suas melhores desculpas. E ali algo começa a acontecer dentro daquele jovem. E eu digo para você que eu não te conheço. Eu não sei onde você quer chegar. Eu não sei que sonho você tem na sua cabeça quando eu falei de sonho lá atrás. Eu não sei qual que é o seu plano, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo, mas eu estou aqui para te dizer categoricamente que se você conseguir fazer as suas vontades serem maiores do que as suas dificuldades, escuta, ninguém poderá te parar. Só Deus poderia te parar, certamente, mas Ele não quer te parar e pode escrever o que eu vou te dizer. Age dessa forma e aguarda, porque a vida há de te pegar e te levar a um lugar muito maior do que esse que você entrou aqui sonhando com ele hoje. E eu digo isso por um simples motivo. Acreditem, porque eu conheci esse jovem. Eu não aguentei, eu fui atrás, eu precisava saber o que tinha acontecido. Era um caso anônimo como vocês e eu conheci esse jovem e venho com muita propriedade contar para vocês, assim, em primeira mão, que essa mesma história conta que esse jovem não é mais um semi-analfabeto. Ele não é mais vergonha da sua família, nem chacota de ninguém. Essa mesma história conta que esse mesmo mágico, esse mesmo jovenzinho hoje, ele tem 40 anos. E é mágico. Mágico, empresário, professor, palestrante, amigo do Silvio Santos. Orgulho daquela família. E como não podia deixar de ser, acreditem, engenheiro de Minas, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas aí eu te conto, foi fácil? Não, foi difícil demais. Mas o fácil ou difícil é relativo. Sabe por que não foi tão difícil assim? Ainda que muito trabalhoso, talvez? Porque eu entendi uma frase, é ela que eu quero deixar para vocês. Mas antes de deixar essa frase, eu quero que vocês entendam o que aconteceu nesse meio do caminho. Eu vou defender essas pessoas que riram de mim. Pobres, coitados. As pessoas me amavam. E aí que eu te falo para tomar cuidado, sabe por quê? Porque talvez nem as pessoas que mais te amam vão acreditar no que você acredita. E tá tudo bem. Elas não são você, o seu resultado depende única e exclusivamente de você. Ou seja, você nunca será maior do que aquilo que você acreditar que você é maior. Pesquise como crenças limitantes ou crenças limitadoras, você vai entender muito bem o que eu estou falando. E aconteceu comigo, eu não culpo essas pessoas. E já te explico o porquê também. Por que elas riram de mim? Porque elas sabiam. Sabiam o quê, Renner? Sabiam que eu tinha estudado a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. A quinta,
A sexta, a sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo. Deve estar rindo aí, né? Mas eu formei com 17 para 18 anos. A oitava série. Agora, pensa numa pessoa do mal. Assim, eu não fazia o mal para as pessoas, não. Quer dizer, era só para os professores, né? Mas, gente, hoje, enquanto professor, eu costumo dizer que a aula é um milagre de Deus. Porque o professor não quer dar, o aluno não quer assistir, mas ela acontece. Tem a mão de Deus naquele lugar. E eu era a parte negativa do equilíbrio que não queria deixar a aula acontecer. Então, o que eu tinha? Planos mirabolantes. Eu levava cocô de cavalo para a sala de aula. E você se pergunta, para quê? Inteligência. Eu passava aquilo na parede e tudo. O mau cheiro subia. A hora que o professor chegava na sala, não aguentava dar aula. Ele levava todo mundo para a quadra. Na quadra não tem aula, gente. Na quadra tem o quê? Horário vago. Yes! E aí eu levava cadeados abertos para a escola. Aí você pergunta, para quê? Ia bater o sinal de terminar o recreio, eu achava muita injustiça. Pouco recreio para tanta criança. Eu desligava o padrão de energia geral, acabava a luz do colégio, eu trancava com o meu cadeado e corria. Até que ia descobrir o que estava acontecendo, rastrear, chamar a CEMIG, que é a Companhia Energética em Minas, e aí arrombar, para ligar, para bater o sinal. Gente, não bateu o sinal, não acabou o recreio, não tem aula, tem o quê? Horário vago. Pensa numa pessoa possuída pelo ódio. O diretor da minha escola. O diretor entrou, meteu o pé na porta, pá! E a porta bateu. E ele entrou igual o Shrek. O chão tremia. E as cadeiras balançavam. Lá da frente ele respirou fundo. Apontou o dedo lá pro fundão. Galera do fundão, tamo junto aí. Ele olhou, respirou fundo e falou: René Alexandre Silva! Ilva! Lá do fundo eu só olhei na cara dele com toda a autoridade que me cabia e falei bem assim: segura na mão de Deus e vai. Gente, ele não esperou nem eu levantar. Ele saiu correndo pro fundo da sala e me catou pelo braço. Mas não é porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, não. Ele só foi me arrastando da sala. E quando ele me tirou pro corredor, os meus amigos todos saíram pro corredor e começou uma gritaria. E aí passou comigo na frente da outra sala, a outra sala também saiu, e a outra saiu, e a outra saiu. O resultado? Horário vago. E a escola vibrava. Gente, eu me lembro como se fosse ontem. Eu passando naquele corredor do pátio ali, e as galera aqui ó, em pé nas janelas, nas portas, nos corredores. Eu assisti aquela cena em câmera lenta. Eu me senti tipo Fernandinho Beiramar mudando de presídio. Foi uma coisa desse nível. E aí o diretor me pegou e me levou e me colocou lá, me levou pro gabinete dele e me colocou sentado aonde? Na minha cadeira, porque eu já tinha uma cadeira minha na sala do diretor. E o diretor era uma pessoa boa antes de mim, tá? Ele tentou me ensinar com histórias, com metáforas, com tudo que você pode imaginar. Mas é mais difícil ele me ensinar algo impossível do que algo que eu não queira aprender. Eu fui essa pessoa há muitos anos da minha vida. E o diretor falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: Essa foi a primeira coisa que ele falou. E ele falou assim: René Alexandre e Silva. Tudo de errado nessa escola tem um nome: René Alexandre e Silva. Será que eu nunca? Quer saber? Eu acho que eu nunca vou ouvir uma notícia boa com o nome de René Alexandre e Silva. Faz um favor pra mim, cara. Eu tô cansado. Faz um favor pro seu pai, pra sua mãe, pro seu professor, pros seus colegas. Faz um favor pra humanidade. Morre. Eu não sei de onde veio a resposta, mas veio de bate-pronto do fundo da alma, assim. Eu olhei na lata dele e mandei: se eu morrer, minha mãe me mata, velho. Gente, eu achei que o diretor ia me agredir, que sabe quando você fala e tá vindo. Oh, não bateu, não. Ele nunca me agrediu, tá? Nunca me encostou a mão, nunca fez nada disso. Mas por que o diretor fez aquilo? Deixa eu te dar essa parte da palestra aqui. Por que ele fez aquilo? Vou te explicar. Porque na minha infância, juventude e adolescência, talvez como você, eu nunca tive muitas posses. Eu vim de lá muito humilde, não tem problema nenhum em falar sobre isso, muito pelo contrário. Na minha escola, por exemplo, eu me alimentava na cantina da escola, que se via aquela merenda, né? Quem estudou em escola pública aí? Estudou em escola pública? Então você entende o que é jantar 9h30 da manhã, né? Porque o pessoal de escola particular não entende que aluno de escola pública janta 9h30. O nosso lanche na escola é um prato de comida. Mas tá tudo bem. Eu me alimentava. Mas na minha escola tinha outra cantina que vendia merenda. E aquilo é bullying. Com a gente que é pobre não tem dinheiro para comprar. E lá vendia rufles.
Coca-Cola, guarda-chuvinha de chocolate, sabor sabão. E para acabar de te humilhar, vendia o quê? Coxinha. Gente. Aquelas menininhas patricinhas que tinham dinheiro, comprava coxinha e passava desfilando na minha cara. Aquela coxinha olhava para mim e fazia até língua. Oh. Mas eu vou ser muito sincero com você, gente. Eu estudei 6 anos naquela escola. De 5ª a 8ª, 6 anos, isso. Eu estudei 6 anos naquela escola e chegou o ponto que eu confesso que o meu maior desejo nem era mais passar de ano. Era comer uma coxinha na escola. Mas não tem problema nenhum te dizer que eu nunca comi uma coxinha na escola. Que eu nunca tive dinheiro, eu nunca tive condições, eu nunca tive mais do que isso. Eu nunca tive coragem de pedir aos meus pais dinheiro para comprar coxinha na escola. Mas eu podia ser um menino feio, esquisito, traumatizado, com cara de coxinha, mas não. Sabe por quê? Porque eu não quis. Porque de alguma forma lá com 10, 11, 12 anos, eu já sabia algo que eu explico cientificamente hoje. Sabe o que é? Que 80% dos seus problemas não existem. 80% dos seus problemas são simplesmente ponto de vista deslocado, expectativa errada. Sabe quando você acha que tem um problema? Sabe quando você traz a negatividade de um problema para sua casa, para sua carreira, para sua família, para sua única vida? Quando a sua expectativa está lá na coxinha, mas a sua realidade por algum motivo só vem até a sopa da escola. E você por algum motivo prefere chorar e reclamar e lamentar porque não conseguiu a coxinha. E nem se lembra de agradecer pela sopa. Cuidado, queridos. Porque tudo é uma questão de parâmetro. Muitas pessoas, para o que você chama de coxinha, ou de sopa, e a sopa que você deseja todos os dias, para muita gente, ela é uma coxinha e a sopa dela está muito mais abaixo. E talvez essa pessoa seja mais feliz do que você. Tem alguém aqui falando que não é para conquistar, que não é para buscar, que não é para querer coxinha. Não, vocês têm que comprar um mundo de coxinha de vocês. Claro, é uma metáfora, a coxinha é o seu sonho. Mas você tem que comprar um mundo, você tem que querer sempre mais se você quiser. Mas você tem que lembrar de ser grato pelo que você tem a todo tempo. Porque seria um saco sem fundo, como diz minha mãe, que nunca se encheria e nunca ia te parar satisfeito. Por que o diretor fez aquilo? Agora que vocês entenderam a minha situação. Porque eu não tinha posses, é verdade, mas eu tinha influência, coisa que a posse não te dá. E eu fiz o quê? Juntei meus amigos de um plano mirabolante, que é revolucionar aquela escola. Peguei o dinheirinho de todo mundo, fizemos uma vaquinha, fui no Mercado Central em Belo Horizonte, comprei mais de 140 envelopinhos desse tamanhozinho assim, ó, de um negocinho que eu não sei se vocês conhecem, não sei se tinha na cidade onde vocês moram, mas chamava Kisuko. Vocês lembram do Kisuko, gente? Quem lembra? Quem lembra? Gente, lembra da embalagem? Era uma jarrinha feliz na capa, ela tinha carinha suada, um gelinho na cabeça, e em cima veio escrito Kisuko, e embaixo faz 1 litro, mas a gente que é pobre sabe que faz 2. A gente tá ligado que faz 2. E quer saber se você foi pobre mesmo? Pobrômetro agora. Pobre que é pobre não falava Kisuko. Falava Kisuki! Aí eu me identifiquei. E eu peguei 140 envelopes de Kisuks. Levei para aula. Executei o plano. Joguei os Kisuks na caixa d'água da escola. E sabe o que é o pior? Eu não comprei nem de laranja, nem de morango, nem de abacaxi. Eu comprei de quê? Uva! E aí aquela escola estava linda, tinha mais cor e sabor. Por quê? Porque a torneira do bebedouro, a água era rosa, roxa. A descarga do banheiro, a água era rosa, roxa. A sopa da escola ficou tipo 50 tons de rosa, roxo. Mas não era difícil saber quem era o autor da obra, não, gente. Quando o diretor adentrou a sala e me pegou pelo braço, a primeira coisa que eu fiz para me defender foi falar assim, pera, o que eu fiz? As pontas dos dedos estavam tudo roxa. Eu acho que alguém já tinha observado e me delatado. Porque sempre haverá um Judas. E aí me levou para a sala dele, me falou aquele monte de coisa. E quando ele voltou com o telefone na mão. Ele voltou e discou 4416122. Telefone da minha casa, onde eu morei até os 16 anos, no bairro Planalto, em Belo Horizonte. Engraçado que eu lembro o número até hoje, né? Se bobear, o diretor também lembra até hoje. Se bem que eu acho que não. Ele apertava, era só o radial. Chamada direta. E aí o diretor voltou e a única coisa que ele tinha para fazer era ligar para os meus pais. E é aqui que a história começa a mudar. Porque eu só não quero que você não confunda uma informação que eu vou te dar agora. E não acho que eu me orgulho disso. Porque essa mesma história que nos arrancam risadas não tem problema. Dar risada é só o que me resta.
foram histórias que entristeceram e decepcionaram pessoas, presta atenção, que não mereciam passar por aquilo. Durante muitos anos, eu desenvolvi em mim um dos piores sentimentos que uma pessoa pode desenvolver em si, que é o sentimento da ingratidão. Eu só pensava em mim, nos meus momentos, na minha vida, nos meus interesses, e não parava para pensar o que eu já sabia. O que eu já sabia? Que para que eu estivesse ali estudando, o mundo de suor e sacrifício teve que se envolver ao meu redor. Porque eu vim de família humilde, não tem problema nenhum em falar sobre isso, mas os meus pais não. Os meus pais eram da pobreza e da miséria extrema. A minha mãe conta que não tinha banheiro em casa, o banheiro era um buraco no terreiro, que quando chovia aquilo alagava e o banheiro sujava toda a casa, que nem piso tinha, era chão batido. O meu pai conta que quantas vezes tinha que vender o almoço para comprar a janta, literalmente, para não dormir com dor de estômago, para conseguir dormir e trabalhar no outro dia. A minha mãe conta que muitas vezes ela tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos. E hoje, graças ao esforço deles, o meu café da manhã são 6 ovos de dieta, que nem eu consigo comer todos os dias. Mas como que eu não parava para pensar nisso? Estava ali na minha cara. Eu demorei 23 anos para entender que essas duas pessoas que vieram da pobreza extrema se conheceram, se casaram, tiveram 4 filhos, e uma hora tiveram uma conversa que ia mudar muitas coisas debaixo desses céus, e essa conversa entre os dois dizia: doa o quanto doer, aconteça o que acontecer, mas os nossos filhos não vão passar pelo que nós passamos. E aí minha mãe largou o seu emprego, o meu pai largou outras intenções de vida para se realizarem em um único propósito de vida. E esse único propósito de vida era não permitir que aquilo acontecesse comigo e com os meus irmãos. E foi por isso que a minha mãe muitas vezes passava madrugadas na fila de uma boa escola pública para conseguir uma vaga para mim e para meus irmãos. É por isso que meu pai passava dias e semanas longe de casa. Para quê? Para trazer o dinheiro para casa, para comprar o sustento, para comprar o uniforme, material escolar. Para quê? Para garantir um único propósito de vida. Eu demorei mais de 23 anos para entender o porquê que domingo era dia de frango na minha casa. E todo domingo tinha. E todo domingo a minha mãe escolhia o pedaço primeiro dela, que era a costela. E eu me perguntava: meu Deus, como pode gostar da costela? Um pedaço com tantos ossos. Eu demorei mais de 23 longos, egoístas e ignorantes anos para entender que ela não gostava da costela, mas que ela escolhia a costela simplesmente para que sobrassem pedaços melhores para mim e para meus irmãos, para que nós não chegássemos nem perto de viver a dor da escassez que ela viveu um dia. E eu levava isso em consideração? Não. O que eu sabia fazer? Desgosto, trabalho, dúvida, ansiedade. O quanto eu queria ter uma lâmpada mágica e que esse gênio pudesse me conceder um único desejo. E de coração aberto, esse desejo não era dinheiro, riqueza, poder, ouro, prato, sucesso, nada. Esse desejo era voltar no tempo e apagar coisas que me fiz e me envergonho profundamente. Mas eu aprendi na dor. E infelizmente ou felizmente, eu tive que aprender na dor, sabe o quê? Que não existe gênio, que não existe lâmpada, e que eu sou eternamente responsável pelas minhas escolhas, fáceis ou difíceis, certas ou erradas. Mas sabe por que eu chego a esse nível de disposição de intimidade aqui? Eu não sei nem onde você está, mas talvez isso te ajude a entender que não existe gênio para mim, não existe para você. E você também é eternamente refém das suas escolhas, eternamente escravo das suas escolhas. Todas as vezes que aquilo acontecia, ela me esperava chegar em casa, me chamava, me corrigia com todo o carinho do mundo, e uma vara de marmelo dessa grossura. E minha mãe me corrigia, porque ela leu em Provérbios para corrigir o filho com a vara, mas valeu, né? Uma hora tinha que valer. E essa é a emoção que fica. Uma hora tinha que valer. Se existe justiça nesse mundo, um dia aquilo tinha que fazer sentido. Talvez nem ela sabia naquele momento o tamanho da semente que ela vinha plantando na minha vida. Porque todas as vezes que aquilo acontecia, e aí não é exagero, eu estou falando de mais de centenas de vezes, até os 23 anos de idade, ela chegava perto de mim, fazia um discurso e sempre me repetia exatamente a mesma frase. Quem é Thomas Edison para me ensinar sobre persistência igual a Dona Zuma? Porque ela me repetiu a mesma frase ano após ano, me dizendo: cuidado com a sua vida, Renner. Porque o homem é aquilo que ele quer ser. Renner, cuidado, meu filho, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Eu não posso escolher por você, eu não posso fazer por você. É você que tem que escolher e entender que o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. E ano após ano, era o que eu ouvia por fim, acho que eu prefiro tomar outra surra de marmelo do que ouvir de novo que o homem é aquilo que ele quer ser. Ela não virava o disco, era sempre igual, era sempre a mesma coisa, mas um dia aquilo tinha que fazer sentido e fez. 30 de julho de 2003, deixa eu ver as horas aqui, tá ótimo. 30 de julho de 2003, um jovem semi-analfabeto no cursinho um jovem semi-analfabeto, sentado de madrugada na televisão, pezão pra cima,
E veio uma propaganda, o cantor, Wilson Sideral. Ele veio cantando um jingle e de repente ele me viu. Gente, o que ele me viu? Ele tirou o violão, fechou a cara, deu um passo para frente, apontou o dedo na minha cara e falou assim, você! Sabe quando você tem a sensação que a TV está falando para você? Ela falou para mim. Eu acho que ela falou até meu nome, eu não lembro. Mas ela falou para mim, ela falou assim, você está esperando mais o que na sua vida? Venha de uma vez por todas ser um campeão na sua vida, venha para o campeão de aprovações pré-UFMG. Gente, pré-UFMG era um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda que tem até hoje em BH. Eu falei, meu Deus, como é que sabe que eu sou de baixa renda? Olhei na cara dele e ali foi o momento onde eu enchi o peito e falei, eu quero ser o campeão. Nesse momento algo estranho aconteceu. Porque o mundo congelou. Eu não sei onde você estava em 30 de julho de 2003, mas o mundo congelou, parou de girar, tinha um ventilador soprando, parou, tinha um pernilongo voando, parou, o cantor parou. E aí me vieram flash de memória na minha frente, mas eram memórias muito reais. E a primeira coisa que me apareceu na frente foi a coisa mais linda do mundo. Taj Mahal? Não. Minha mãe. Porque minha mãe apareceu com aquele dedinho dela. Porque minha mãe tem o dom de falar com o dedo. Gente, por tudo minha mãe é aquele dedo. Parada, ela para assim, ó. No telefone é assim, dormindo é assim, tudo é aquele dedo. Parece que tá colado. E ela voltou com aquele dedinho e falou, vamos tirar uma foto esse dia dançando. Eu saí assim, minha irmã assim, ela assim. Ela falou assim, Renner, o Rainer estudou, o Ron... Peraí que eu vou situar vocês. Porque lá em casa somos 4 irmãos, Rainer, Rony, Rene e Ronara. Eu vou repetir, eu sei que é complexo, pega devagar. Somos 4 irmãos, Rainer, Rony, Rene e Ronara. Pro meu pai, pra minha mãe, era o Rainer e os meninos. Porque o Rainer era o primogênito. E se você ainda não sabe o que significa primogênito, tá lá no dicionário. Primogênito, dono da casa. Porque tudo naquela casa sempre foi do Rainer. O peito do frango era de quem? Do Rainer. O copo de coca do Rainer era desse tamanho do Star Wars. E o meu era o quê? Gelé de Mocotros. Mas tudo bem, teve os méritos dele. Minha mãe falou assim, Renner, o Rainer estudou. O Rainer estudou. O Rony estudou. Será que eu nunca vou te ver estudando? E ali eu ainda não entendia o que significava um único propósito de vida. Então eu tinha uma desculpa pronta para justificar o meu fracasso. Eu não sei quais desculpas você está dando, consciente ou inconscientemente, mas quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E eu já estive dos 2 lados da moeda para te falar com muita certeza. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada porque não precisa. Mas naquele momento não. Naquele momento eu não inventei uma desculpa. Naquele flash de memória ali tudo parado, eu comecei a pensar, gente, olha o que ela está falando, o Rainer. O Rainer estudou, pagou sua faculdade trabalhando, trabalhou muito, comprou seu carro, tem dinheiro. Resultado, tinha carro, tinha dinheiro, tinha emprego, tinha roupa, tinha namorada, porque carro, namorada é mais fácil, né? Ajuda muito. O Rony, ele fez isso para pagar sua faculdade, pagou, foi trabalhar na multinacional, os meus irmãos comprando roupas novas e eu assistindo, e ficando com as roupas velhas dele, quando eles compravam suas roupas novas, porque o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre, do Rainer pro Rony, pro Rene, pra Ronara, e vai passando. E eu tenho certeza que aí também tem algo de, já foi de alguém. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, já estava certo esse tempo todo. E ali, 30 de julho de 2003, eu prostrado, eu me vi como o verdadeiro derrotado que eu era. E nunca tinha assumido isso para mim. E naquele momento, chorando ali na sala sozinho, eu ouvi a voz dela falar no meu ouvido, como se ela estivesse do meu lado. Mas foi a última vez, em tom de lição de moral, que ela me disse, cuidado com a sua vida, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Nu. Eu arrepiei tudo. Eu senti um vento batendo do lado de cá. Era o ventilador que voltou a funcionar. O pernilongo foi embora, porque o mundo descongelou. O Wilson Sideral saiu da tela e deixou o telefone. 3215, não sei o que. 5 de agosto de 2003. Um jovem semi-analfabeto se matricula num cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. Mas um semi-analfabeto diferente, com as suas vontades maiores do que as suas dificuldades. 4 meses de cursinho. Vocês não vão acreditar. Aquele não mais semi-analfabeto pagou um preço incrível e passou na primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa! Aí eu era o cara. Sabe por que eu era o cara? Porque o Rainer não conseguiu, o Rony não conseguiu, mas o zero à esquerda, ninguémzão tá conseguindo. Jesus vai voltar. Minha mãe começou a pedir perdão pros pecados dela. E a minha mãe pegou o telefone para ligar para minha tia no sul de Minas. Alô, filhinha? Menina, você não vai acreditar.
O Renner passou na primeira etapa do vestibular da UFMG. A minha tia já gostava muito de mim e falou: o Renner? Era a imagem que eu plantava nas pessoas. E por que as pessoas não davam crédito? Tá aí a resposta. Porque era a vida que eu levava, a imagem que eu vendia. Mas eu estava disposto a mudar aquilo. E agora eu tinha 40 dias para estudar para a segunda etapa. 40 dias para fazer 4 provas abertas de matemática, química, física e redação. E se eu pego quem inventou redação... Sorte minha que eu era bom de redação, fui escrever um bilhete para minha mãe. Mãe, vou estudar na casa do Frank e volto na sexta. Para ter uma leve dúvida. Se sexta era com S ou com X. Voltei na quinta. Não ia queimar o filme por causa de um dia agora. E aí começa uma jornada. 40 dias que não foram fáceis. 40 dias onde meu dinheiro acabou logo na primeira semana. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir para o cursinho. Sabe o que eu falei? Acabou o sonho? Não. Eu falei nem que eu vá a pé, porque nenhuma desculpa seria maior do que a minha vontade. Eu falei nem que eu vá a pé. Mas sabe por que eu falei nem que eu vá a pé? Porque pela primeira vez na minha vida, eu sabia aonde eu queria chegar, rumo ao peito de frango. E ali não precisa eu ir a pé não. A vida é tão louca que eu não falei para ninguém que eu ia a pé. E no outro dia, eu arrumei uma carona às 6 horas da manhã. Com o Rainer. Você não pode correr ele, junte-se a eles. Eu estive na cidade de Maringá, no norte do estado do Paraná. E um professor, no final da palestra, subiu e me abraçou e começou a chorar muito. Ele chorava muito e falava: Renner, minha vida vai ser diferente, Renner. Se a sua palestra foi boa assim, Renner. Imagina a do Rainer. Eu não achei essa graça toda na hora, não, tá? Quase joguei lá de cima, mas não joguei, não. Voltando à história. Começava a estudar às 7 da manhã até às 9h45 da noite. 9 da manhã era horário do lanche, eu não tinha dinheiro para lanchar. 3 horas da tarde, lanche de novo, eu não sei para que tanto lanche. Meio-dia, horário do almoço. E eu não tinha dinheiro para almoçar. Durante 40 dias. Um dia eu ouvi falar até que saco vazio não para em pé, mas para chegar onde eu precisava, eu tive que provar que isso é mentira. Mas eu não sou nenhum super-homem, não. Eu não sou ninguém mais forte e melhor que vocês, não. A minha força estava aqui, ó. Mas eu tanto entendo quantas vezes desistimos dos nossos sonhos que aconteceu comigo. Nessa incrível jornada de transformação, existia um dia mais difícil que os outros, porque eu ia fazer minha segunda refeição do dia às 18h30, 18h40, que eu ia levar que eu ia comer, eu tinha levado na mochila 2 pãezinhos com manteiga. E ali eu ia me alimentar pela segunda vez no dia. E teve um dia que estava pesado. O pão já estava mais velho, a manteiga já estava seca, aquilo não descia. E eu comecei a me colocar em dúvida, comecei a me perguntar: será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Nesse monte de será. Eu desisti. Eu desisti porque eu estava cansado, eu desisti porque estava pesado. E eu fui guardar meus materiais, falei: quer saber, eu vou embora, eu não preciso disso, eu não vou comer esse pão mais, eu vou embora. Mas quando eu fui guardar a última apostila, parece que algo segurou a minha mão. E a apostila não entrava. E ali eu lembrei que eu não podia desistir. E ali eu lembrei que eu tinha um porquê não desistir. Na verdade, é um pouco mais do que isso. Ali eu me lembrei que eu tinha um porquê não desistir. Hoje, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada, porque recebi dos céus um presente que agradeço a Deus todos os dias por ele. Eu tenho 2 filhos, os quais chamo de os meus porquês. São 2 crianças lindas. A idade deles é 73 e 74 anos de idade. E por mais que eu tentasse explicar agora com algumas palavras, a real sensação de amor, de prazer e, finalmente, de gratidão que eu carrego aqui no meu peito, de poder atravessar todos os meus obstáculos, de poder atravessar todas as minhas dificuldades, que são muitas. Quantas vezes? 20, 30? Eu já fiquei 50 horas acordado, trabalhando, viajando, simplesmente por um único propósito. E todas as vezes que a minha dor bate, eu me lembro de uma frase que eu ouvi lá atrás e que eu considerei naquele dia de desistir. E essa frase diz que a nossa vida é composta de 3 fases. A primeira, a gente acredita no Papai Noel. A segunda, a gente descobre a verdade, não mais acredita no Papai Noel. E a terceira e última, acreditando ou não, a gente é o Papai Noel. E no dia que eu pensei em desistir, eu só lembrei de uma coisa: eu vou precisar estar pronto quando isso acontecer. E graças a Deus eu estava. Porque eu pensei naquele dia
Sei lá, o dia que minha mãe fosse querer um micro-ondas novo. E aí ela quis. Eu não sei porque o velho funcionava muito bem, mas ela quis. E domingo de manhã, chegar na porta da casa dela, abraçada a um micro-ondas novo, o Renner. Eu falei, o Renner. Ela olhava pra mim e falava, menino, como é que você sabia que eu queria dessa cor? E depois trocar a máquina de costura dela, porque era a mesma que ela apertava a roupa do Rony, pro Rony, pro Reni, pra Ronário, pra todo mundo. E ela falou, menino, como é que você sabia que eu queria dessa cor? Hoje, gente, a vontade que eu tinha de contar pra ela que eu sabia que ela tinha uma lista de desejos ultra secreta que ficava debaixo do telefone da sala. Mas sabe por que eu não falei? Porque o próximo desejo era trocar os pisos dos móveis e as paredes da cozinha inteira. E eu aprendi algo maravilhoso. Como reforma é caro. Mas caro de verdade é perder o timing. Caro é querer fazer quando não estiverem mais aqui. Caro é perder o tempo e deixar as coisas passarem. E aí eu lembro o dia que eu cheguei na casa dela, era no domingo também, e ela abre a porta para mim com uma lágrima nos olhos e fala, olha a minha cozinha nova. É igual a novela, do jeito que eu sempre sonhei, mas nunca achei que teria. Hoje eu vivo por um propósito maior de chegar até as pessoas e saber que aconteça o que aconteceu, eu vou voltar para casa e lá está tudo bem, por causa de uma escolha que eu fiz há 17, quase 18 anos atrás. E ali eu ganhei força e voltei a estudar. E passou o Natal, eu estava estudando, passou o Réveillon, eu estava estudando, e chegou o grande dia, 8 de janeiro de 2004. Eram 4 dias de provas, 8, 9, 10 e 11 de janeiro. E eu me lembro do dia 11 de janeiro, que eu cheguei em casa completamente esgotado. Sem forças mentais, sem forças físicas, sem forças emocionais. Era o fim da linha. E eu me lembro que eu abri aquele portãozinho marrom e quando eu entrei, eu dei 3 ou 4 passos, o portão bateu, eu parei no meio da garagem, tinha alguém me esperando. E quando eu olhei na carinha dela, ela veio andando na minha direção, me olhou de cima e embaixo. Eu imagino que ela deve ter pensado, meu filho tá acabado. Eu tava com 14 quilos mais magro que eu já era. Com a barba horrível, com o cabelo horrível, com a pele, a boca toda ferida, machucada lá embaixo. Gente, eu lembro direitinho. Eu tava com a calça jeans clara, uma blusa branca, que foram do Rainer, claro. E ela chegou até mim, me segurou pelos braços, me perguntou, e aí, meu filho, deu certo? Gente, eu não sei baseado em qual trecho dessa história, mas aquela mulher ainda acreditava em mim, e eu queria muito falar para ela, deu certo, mãe, tá aqui a primeira notícia boa com o nome de Renner Alexandre Silva, acabou, mas eu não sabia. Eu falei, eu não sei, mas fica tranquila. Porque se não deu certo hoje, vai dar certo ano que vem. E eu te prometo que se não der certo ano que vem, vai dar no próximo. E quer saber? Vai dar no próximo. E vai dar no outro. E vai dar no seguinte. E vai dar no outro. E vai dar de novo. E vai dar certo para sempre. Porque eu demorei, mãe. Me perdoa. Eu demorei 24 longos e ignorantes anos, mas eu entendi de uma vez por todas. E foi a minha vez de apontar meu dedinho para ela com todo respeito e dizer, eu aprendi, mãe, que o homem é aquilo que ele quer ser. Uma lágrima correu pelo seu rosto instantaneamente. Ela me abraçou e ela chorava. Era um choro de vitória. Era a realização de um único propósito de toda uma vida. Quando aquela emoção passou, ela me soltou, me pegou pela mão, me levou para dentro de casa sem me dizer uma só palavra. E naquele dia, vocês não vão acreditar, ela me deu um pedaço do peito do frango. 11 de janeiro de 2004, o dia mundial do meu peito de frango. Ah, meus queridos, daquele dia em diante, coisas incríveis aconteciam pelaquela casa. Frases ecoavam dizendo, gente, façam silêncio. O Renner tá dormindo. Eu nem tava. Eu só queria que o Renner estivesse ouvindo. Mas também não tava, já tinha que trabalhar. Mas como nem tudo são flores, durante a nossa vida, o telefone toca bem cedinho de manhã, uns 20 dias depois. E do jeito que me acordaram, eu já sabia que era coisa ruim. Eu já sabia que não era o jeito. Me acordaram, me saculejando. Renan, acorda. Telefone, pelo amor de Deus, acorda. Falei, meu Deus, quem é? E rolei no edredom. E aí eu fui enrolado lá na sala onde ficava o telefone. Peguei o telefone, era a Ana Luísa, uma garota da turma do cursinho. Ela estava ofegante. Ela falou, Renan, pelo amor de Deus, Renan. Eu falei, o que foi, Ana? O que aconteceu? Ela falou, Renan, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Eu falei, fala. E ela falou assim, você está acordado? Eu falei, o que foi, Ana Luísa? Claro que estou, o que está acontecendo? Ela falou assim, Renan, é a sua mãe. Subiu um desespero. Eu falei, o que tem minha mãe? Não tem nada com a minha mãe. Eu passei pela porta do quarto da minha mãe, acabei de ver, ela tá dormindo, tá tudo bem com ela. Ela falou assim, não é isso. Eu falei, então o que é? Pelo amor de Deus. Ela falou assim, a sua mãe tinha razão. Eu falei, geralmente ela tem, né? Quando ela me falou assim, a sua mãe tinha razão, Renner.
quando ela te ensinou por mais de centenas de vezes que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu falei, tá bom, Novice, mas por que tão cedo agora? O que está acontecendo? Ela falou assim, Renner, eu cheguei mais cedo ao meu trabalho e aqui tem uma notícia com o seu nome na internet. Eu falei, na internet? Eu falei, que foi? Pra quê? A voz dela veio lá do fundo e falou assim, lista dos aprovados do vestibular 2004 da Universidade Federal de Minas Gerais, 31º lugar, Renner Alexandre e Silva. Nesse momento, eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu gritava, se eu corria. Eu lembro que eu perguntei, tem certeza? Ela falou, tem. Eu falei, eu preciso desligar, porque num breve instante de lucidez, eu me lembrei que alguém merecia aquilo mais do que eu, e eu fui caminhando lentamente, sem saber o que dizer, até o quarto da minha mãe. Quando eu cheguei, ela estava sentada com um pijaminha de babadinho roxo, com as perninhas brancas, já tinha ouvido uma conversa, e eu cheguei na porta do quarto, falei, mãe! Ela regalou o olhinho pra mim e falou, quem morreu? Eu falei, morreu, mãe. Morreu aquele filho que você teve, que te entristeceu, que te deu desgosto, que te magoou. Ela fica falando isso, você tá doido? Eu falei, eu tô doido demais, mãe. Eu passei no vestibular, a velha caiu pra trás, no que ela caiu eu pulei em cima, e ela colocou a mãozinha na cabeça, mas dessa vez não era pra reclamar, era pra dizer, meu Jesus, muito obrigado, como se aquela vitória fosse mais dela do que minha, e hoje, o orgulho da minha vida, não é frequentar o programa de TV, não é viajar ao Brasil e o mundo, não é andar de carro importado. O orgulho da minha alma é ouvir aquela mulher falar para quem quiser ouvir que o mesmo Renner do passado hoje é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser. E se eu sou Renner Silva, foi porque eu quis muito ser. Se eu sou engenheiro, foi porque eu quis muito ser. E se eu estou aqui hoje, foi porque eu lutei muito para estar, para te abrir a minha vida e te dizer que o seu potencial não é menor do que o meu, que eu sou aquilo que eu quero ser, porque o homem é aquilo que ele quer ser e você será exatamente ou tão somente aquilo que você quiser ser. E ponto final. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you? But do you? But do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my
my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. E agora, mamãe? Conta pra gente. O que você tá achando da neve? É, meu filho, o homem é aquilo que ele quer ser. So please don't, please Te amo. don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Olha, eu vou ler rapidinho aqui, nós temos alguns comentários. Marcelo Roque, pelo YouTube. Renner, parabéns pela palestra e usar histórias próprias para motivar pessoas. É incrível. Tá? Isso realmente Marcelo. mostra o quanto é possível, né, Renner? Que depende de cada um. É aquela virada de chave que você disse durante a sua palestra, né? Eu acho que em algum momento isso surge, né? Hoje, enquanto neurocientista, a gente explica as coisas com mais facilidade. A nossa mente não sabe a diferença entre realidade e imaginação. O mundo tem várias coisas anônimas acontecendo e a interpretação que eu dou a essas coisas formam as minhas crenças. Se eu acredito que eu não sou capaz, é verdade. Se eu acredito que eu sou capaz, cientificamente, também é verdade. E essa palestra mostra para as pessoas o que muitas pessoas já sabem, mas volta a relembrar das suas forças, dos seus sonhos e do porquê começamos os nossos projetos. Não é? O Davi Fadel ainda coloca aqui, Renner, parabéns, Renner, já assisti presencialmente e é a mesma emoção que você passa no palco, consegue me tocar mesmo digitalmente, mesmo assistindo aqui pela nossa live, né? Isso é algo difícil, pois quem não conhece pode até achar que é drama, e não é sua história, é a vivência, e o Davi comentou isso, tanto presencial quanto pela live, a emoção que você transmite é a mesma. Isso é muito importante, né? Legal. Eu fico muito feliz porque teve um filme que me marcou muito, Simone, que foi Homem-Aranha 1, quando o tio Ben fala para o Peter Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. Conhecimento é um poder muito grande, o que só aumenta a minha responsabilidade. E no mundo tão vulnerável emocionalmente que a gente vive, eu não tenho o direito de chegar tarde na vida das pessoas, e é por isso que eu me empenho tanto em fazer o que eu faço, como está aqui hoje falando para você, seja ao vivo ou seja presencial. Essa condição pandêmica aí não vai conseguir parar de fazer com que eu leve minha mensagem às pessoas. Perfeito. Você citou também Napoleão Hill, né? E a história dele é que ele realmente dedicou a vida dele a pesquisar o perfil de sucesso das pessoas, as pessoas de sucesso, né? Exatamente. Napoleão Hill, amando de Andrew Carnegie, que era um dos homens mais poderosos do mundo naquela época, era um jornalista, foi entrevistar o milionário poderoso Andrew Carnegie e gostou tanto da entrevista que contratou Napoleão Hill por uma boa quantia para passar a vida. Ele passou 20 anos estudando mais de 500 casos de sucesso profundamente e ali pegou o sumo da laranja. O que essas pessoas tinham de em comum? Comportamentalmente falando. E aí decifrou esse código do sucesso, e é o que a gente traz para os dias de hoje, e eu pesquiso nos dias mais atuais, esses comportamentos nos pequenos detalhes de sucesso e de fracasso, e essa é a fórmula mágica do sucesso, correr para cá e fugir disso. Se eu tivesse que te dizer a fórmula mágica do sucesso, eu ia te explicar aqui com 2 minutos que existe um caminho certo. Ser feliz para ter sucesso ou ter sucesso para ser feliz? O sucesso não gera felicidade, mas a felicidade potencializa os seus resultados e traz o seu sucesso. Se eu for te explicar rapidamente o que a felicidade é, cientificamente falando, ela é o composto de 5 prioridades, que é viver o presente, ter um propósito
que contei um pouco na história, realizações, emoções positivas e relacionamentos de qualidade. Posso te explicar isso com mais carinho, mas isso vai garantir a sua bioquímica da felicidade. E é por isso que a felicidade é algo que simplesmente se sente, porque é um conjunto bioquímico na sua corrente sanguínea que te dá esse alto nível de satisfação com a vida. A ciência simplesmente estuda, mais uma vez, que tipo de comportamentos, prioridades e qualidades de pensamento te leva a ter essa bioquímica e te fazer cada vez mais feliz. E aí, se você quiser saber mais, no meu Instagram, que é Renner Silva Oficial, pode seguir lá, perguntar por lá. Eu tenho cursos, tenho aulas, tenho um monte de coisa para te mostrar. E se você quiser entrar para o meu time dos Embaixadores da Felicidade, eu tenho um propósito. Antes de partir daqui, eu vou deixar para o nosso país uma matéria escolar para categorias de base, para ensino fundamental e de base do Brasil, de ciência da felicidade. E aí sim a gente deixa um legado nas crianças, nas suas formações psicológicas e construiremos sim um Brasil melhor, porque é possível e o homem é aquilo que ele quer ser. Vem para o meu time, conta com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Até uma próxima, que seja muito breve e contem sempre comigo.